nosso assunto, principal assunto dessa semana, aconteceu nessa terça-feira na Rede Minas, que realizou um debate entre parte dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. O Gui, você acompanhou também, eu estive lá, eu ia fazer pergunta para o senador licenciado Carlos Viana, do Podemos, que acabou faltando. Eu queria até iniciar essa pauta, esse assunto, por isso. Assim, ontem a gente teve 3 ausências muito importantes no debate da Rede Minas. O Carlos Viana, de última hora, afirmou que não iria mais estar presente. O prefeito Fuad Noman, do PSD, contou semana passada para a Rede Minas que não iria ao debate. E o Mauro Tramonte, deputado estadual, candidato pelo Republicanos, também não esteve por lá. É uma pena, né? Assim, os 3 candidatos dos principais, dos que mais pontuam ali nas pesquisas, não irem a esse debate. Queria ver como que vocês viram primeiro, assim, essa decisão, né? Passa muito por estratégia, passa muito por alguns entendimentos. Eu acho curioso isso. Acho que eles podem ter levado em conta a questão da audiência. A Rede Minas, usualmente, para quem não acompanha, é um canal educativo, de viés um pouco mais cultural, científico às vezes, até a depender dos programas. Não costuma ter tanta audiência na televisão, mas a audiência no YouTube foi boa, passou de 200 mil pessoas acompanhando, tanto a transmissão quanto depois quem quisesse assistir a íntegra. Acho que se o critério foi a audiência, a turma errou, mas eu acho que o Tramonte continua adotando. Se for por audiência, não sei se o Ibra concorda, não sei se faz sentido, porque assim, hoje o que vale mesmo são cortes, Exatamente. né? Como bem disse Pablo Marçal em São Paulo. Exatamente, o nosso novo guru tecnológico digital /político. Meu Deus. Eu acho que é isso, assim, o cálculo político a ser levado na hora de fazer uma escolha hoje em dia, de você participar de um debate, eu acho que está muito menos relacionado. Talvez ela tenha um quê na dinâmica do debate, que você pode dizer, não, esse debate aqui é um pouco mais de enfrentamento, ou tem menos, um perfil, digamos assim, debate Band tradicional, ou um perfil mais novo, como a TV Globo fez, por exemplo, no último debate presidencial. Aí você colocou todo as pessoas mundo frente se a frente. movendo, né? Alguma coisa que exija mais dos candidatos, que já tem um volume de preparação grande, você já tem media training o tempo todo, o cara ainda está fazendo agendas de campanha e muito mais. Então, eu acho que se a consideração for essa, o marketing de cada uma das campanhas, evidentemente, está esquecendo do fator. Não estou fazendo aqui nenhuma brincadeira, tá? Não tá esquecendo do fator primordial. É o que vai parar na rede social. Sim. E eu acho que aí entra, me parece, a conta que pode ter sido feita por todos eles. E eu digo me parece porque eu não conversei com ninguém das campanhas para dizer que isso é informação. É que, se você vai imaginar um perfil de um debate que tem uma quantidade maior de candidatos que não tem nenhum outro motivo a se apresentarem naquele debate público, senão se apresentarem como críticos, eu estou mencionando Candidato sem nada a perder. Sem nada a perder, né? Claro. Indira Xavier, da Unidade Popular, Wanderson, estava lá representando o PSTU, a professora também que estava lá do PCO, Lourdes Francisco. Nenhum desses candidatos ela não é professora, ela é produtora rural. Produtora rural. Vamos lá. Em Belo Horizonte. Então, se você for considerar que você tem uma propensão a todo mundo que está ou numa posição boa nas pesquisas, caso de Mauro Tramonte e de Carlos Viana em alguns dos levantamentos. E do prefeito, para usar a expressão dele, do prefeito com o pé de manga carregado, a probabilidade é de que eles fossem os mais escrutinados, para além daqueles que já estão nos debates, para quem também chega. Professora, sim, a Lourdes, professora desculpa. Lourdes, né? Professora de ensino Lourdes. fundamental. Então, eu acho que aí... É muito preocupante, hein? Depois a gente entra nisso. tem umas coisas a ponderar. Eu me referi a ela ser produtora rural, só um parênteses, porque ela morou por muitos anos em Grão-Mogol e foi do MTST. Sim. Me lembro dela na Assembleia representando esse grupo, Ibra, falando como produtora rural. Sim. Agora, eu conversei com uma pessoa de uma dessas campanhas que disse que a decisão foi unânime dentro da coordenação da campanha, justamente por conta da presença desses 3 candidatos que normalmente não participam, né? Normalmente as emissoras adotam seguem o que a legislação fala, que os partidos que você precisa convidar para os debates, para as entrevistas e tudo, são os que têm representação na Câmara. O PCO, o PSTU e a Unidade Popular não possuem deputados, né? Não possuem ali o mínimo de representação, por isso não são convidados. E essa pessoa dessa coordenação de campanha me falou, cara, a gente vai lá para ser atacado por Indira, por Wanderson, por Lourdes Francisco e assim, não vai conseguir ter um debate. Então, assim, passa muito por isso, né? Eu entendo
esse lado. Principalmente por parte do Mauro Tramonte, que lidera todas as pesquisas de intenção até aqui, né? Ele está mantendo a estratégia de jogar parado, né? Se ninguém vem até mim, eu também não vou até eles. E acho, inclusive, que faltou para a turma o senso de atacar mais o Mauro, atacar no sentido político, de tentar colocar contradições para ele, né? Não, a gente vai entrar mais nisso, me parece que está tendo um fair play demais em excesso com o Mauro Tramonte, mas só para manter um pouco aqui ainda nas ausências, o Viana, principalmente, precisa de cortes falando, né? O Viana precisa viralizar com falas, o Fuad Noman precisa expor o trabalho na prefeitura. Então, por um lado, eu entendo assim, esse receio de ser muito atacado, mas eles precisam de uma vitrine para falar e aparecer. Claro, né? E eu acho que há um componente também, eu estou pensando aqui que se eu estivesse em uma das equipes de campanha, que é assim, você não sabe exatamente quando você entra num debate que tem essa participação desses personagens, você pode até imaginar pelo histórico do que a gente diz ali, olha, alguém do PT ou alguém do campo de esquerda vai fazer uma espécie de dobradinha, porque tem uma relação dos movimentos sindicais, alguém já foi de uma dissidência, por exemplo, do PT, e aí vai para o PSTU, isso acontece rotineiramente. Mas como é que você, de uma assessoria de um candidato, que está nessa posição desses que a gente mencionou, se prepara para o que a Indira Xavier, por exemplo, que eu acho que foi muito bem qualificada no debate, do ponto de vista da apresentação de propostas e da discussão que ela estava propondo, como é que você se prepara até para procurar informação sobre como é que é ela no discurso, como é que é ela no embate. Então eu acho que é um risco que eles se propuseram a calcular e dizer, acho que não vale a pena, porque eu estou entrando, eu não sei se é nem num campo minado, não é? Acho que não é exatamente isso. Foi a primeira vez que Lourdes e Indira participaram de um debate. Exatamente. Elas se candidataram ao governo em 2022, mas não participaram dos debates à época. Então tem uma névoa ali colocada à frente que para um candidato que está andando com uma cartilha para e passo com o que espera o seu marqueteiro, você saiu um pouco dessa rota e daqui a pouco aparece um corte ou aparece qualquer outra coisa que possa dizer num deslize seu, numa coisa absolutamente trivial que possa se transformar num problema, eu acho que talvez não valha a pena para eles. Do ponto de vista democrático, tô contigo, Ragazzi. Acho que não faz nenhum sentido do ponto de vista de apresentação de propostas, e em especial no caso do Carlos Viana, que precisa se apresentar. O Viana aconteceu uma coisa engraçada que ele postou à tarde, assim que tiveram a confirmação de que o Fuad Noman e o Mauro Tramonte não iriam participar do debate, o Carlos Viana publicou nas redes sociais dele um vídeo chamando de candidatos fujões. Vai ter fujão aí do debate, não vai, não sei o quê. 2 horas depois, a equipe do Viana comunica à Rede Minas e comunica à imprensa que também não iria ao debate porque ia participar de um culto em uma igreja evangélica na região do Barreiro. Achei muito engraçado isso, né? A situação, como que mudam as coisas e como também a estratégia, então, foi decidida meio de última hora, né? E talvez ela seja reveladora, Ragazzi e Peixoto, para indicar qual era a mirada de Carlos Viana nesse debate. Com certeza. Porque, bom, as ausências do prefeito Fuad Noman, por exemplo, e do candidato Mauro Tramonte podem dizer muito sobre o que Viana teria preparado para esse debate. Quer dizer, eles eram os candidatos que ele queria combater, digamos assim. A estratégia dele estava voltada para se apresentar como uma antítese desses candidatos, porque me parece que há pouca possibilidade de que ele faça isso, por exemplo, com o Bruno Engler, né? Tem muito mais similaridades do ponto de vista de eleitorado do que diferenças. Mas ele precisa se apresentar, como tem feito, criticando propostas e condições atuais. Vou pegar um desses exemplos. Mencionar que o que vai fazer com os moradores de rua na cidade, só faz sentido se a caixa de ressonância tiver com o prefeito da cidade, para dizer, é este aqui o prefeito que não faz o que eu deveria fazer de uma maneira diferente. Talvez isso seja uma explicação. E acho também que o Carlos Viana, eu acho, isso não é informação, eu acho também que o Carlos Viana, ao se deparar com um cenário sem Fuad, sem Tramonte, talvez tenha sentido um medo de dobradinhas e de jogadas ensaiadas da esquerda, né? Porque são 4 candidatos de esquerda e ele e o Bruno Engler mais à direita ali, né? Ele poderia ficar muito vulnerável, toda hora ser ele o alvo.